O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Então é isso, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 24 de setembro. Ilha do Pacífico faz crowdfunding para proteger suas águas. O financiamento coletivo, às vezes chamado em inglês, né, de crowdfunding, no caso pela ilha de Niue, né, que é uma ilha que fica no oeste do Pacífico Sul, entre Fiji e as Ilhas Cook. É uma ilha que, inclusive, ela é em associação com a Nova Zelândia, ou seja, ela é como se fosse um território associado ao Reino da Nova Zelândia, né? É o Porto Rico da Nova Zelândia. É uma boa comparação. Inclusive, essa semana, os Estados Unidos elevaram as suas relações diplomáticas com a ilha Niue e com as Ilhas Cook. Tá? Alguns veículos noticiaram de uma forma um pouco errada, dizendo assim, Estados Unidos reconhece independência. Não, reconhece que são territórios associados à Nova Zelândia, apenas apenas subiu o grau da sua representação diplomática nesses países insulares. Mais um exemplo da importância da Oceania e que, modéstia à parte, o Xadrez Herbal, a gente sempre fala desse assunto aqui, nossos ouvintes estão inteirados. E o que as Ilhas Niue estão fazendo? É uma ilha que tem menos de 2.000 habitantes, até por isso é um estado associado da Nova Zelândia, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses 2.000 habitantes se autogovernam, mas temas como defesa, política externa, né, bombeiros, serviços de emergência são mantidos pela Nova Zelândia, tá? E agora, se você comprar uma cota aí de mais ou menos R$700, né, você vai poder conservar 1 quilômetro quadrado das águas das Ilhas Niue, tá? Você, a partir dessa grana, né, você vai receber um certificado, um relatório anual dos progressos, tá? E essa grana será utilizada para operações de limpeza, operações de fiscalização do uso das águas, enfim, todo esse tipo de coisa. Tá? Então, se você quiser, né, você entra lá no Niue Ocean Wild, tá? E você pode fazer parte do crowdfunding das ilhas. Tá? Além disso, dessas duas notícias insulares, né, das Ilhas Niue e de elevar, né, as relações com os Estados Unidos, nós tivemos, no último dia 26 de setembro, também conhecido como terça-feira, o discurso da gloriosa República de Vanuatu, na Assembleia Geral da ONU, que foi o penúltimo, tá? De todos os discursos, né? Então, assim, a nossa querida gloriosa República quase fechou a tabela. Né? Então, o único que veio depois foi o Marrocos, tá? E claro, depois o discurso de encerramento, que é do presidente da Assembleia Geral. E no caso, o diplomata Odo Tevi, que é o chefe da delegação permanente de Vanuatu na ONU, fez o discurso durou ali aproximadamente 15 minutos, como na média, e foi um discurso baseado em dividido, melhor dizendo, em 3 pontos. Primeiro deles, a Covid-19 e como alguns países sofreram muito na sua economia com a Covid-19. Claro que todos os países sofreram, mas nesse caso ele chama atenção para a indústria do turismo, né? Ele dizendo que o baque no turismo internacional ainda não foi recuperado pós-pandemia, por isso a economia do país ainda sofre com isso. Ele agradeceu países como a Nova Zelândia e a Austrália pelo auxílio durante a pandemia, por vacinas e tudo mais. Também agradeceu a China, tá? Outro ponto foi das metas de desenvolvimento sustentável da ONU. E, finalmente, claro, né,
falando de questões climáticas e de meio ambiente. E ele falando que os ciclones que atingiram Vanuatu, né, no começo do ano, que a gente repercutiu aqui, infelizmente, deixaram, por exemplo, um custo de recuperação que é equivalente a 70% do PIB do país. Né? É mais um daqueles exemplos, né, de como as quantias de dinheiro são relativas. Né? Então, assim, algumas quantias de dinheiro, para mim, para o Matias, para a Silva, para você que está nos ouvindo, são muito grandes. Para alguns países é troco de pinga, mas para alguns outros países ainda é muito grande. Então, por exemplo, 70% do PIB de Vanuatu vai dar mais ou menos 700 milhões de dólares. 700 milhões de dólares é muita grana em vários parâmetros. Porém, se você pensar nos Estados Unidos, né, maior economia do mundo, no orçamento dos Estados Unidos, né, 700 milhões de dólares é troco de pinga. Né? Mas, enfim, esse foi o discurso do Odo Tevi na Assembleia Geral da ONU, cujo, acho que justamente por ser o fim ali, né, já estava todo mundo meio cansado, o PDF do discurso é só quatro páginas. Notícia da segunda-feira passada, dia 25 de setembro. Filipinas removem barreiras chinesas em área contestada do Mar do Sul da China. Autoridades chinesas colocaram como se fossem ali boias, né, unidas por... Não sei se o termo correto seriam cordas, né? Sabe quando você tem na piscina, né, as divisórias da piscina, né, raia, né? Você puxa a raia na piscina, como se fossem isso, né? Para quem gosta de nadar, faz natação, sabe o que é puxa-raia, né? Então sabe o que é dar migué, né? Mas então as autoridades chinesas colocaram essas boias como se fossem essas raias, talvez tecnicamente o termo esteja errado, né? E a guarda costeira filipina foi lá e tirou essas barreiras. Tá? Dizendo que estavam violando, né, a sua área de exclusividade econômica, a sua área pesqueira, lembrando que é uma região contestada, né, tanto por China quanto pelas Filipinas, além de diversos outros países. Então, mais um elemento nessa disputa. Aí vamos para Taiwan, já que a República da China, ou a província rebelde de Taiwan, bateu a quilha do seu primeiro submarino produzido domesticamente. Essa embarcação e a classe foi batizado de Haikun, tá? Ele se chama Haikun e a classe vai se chamar Haikun, que é uma criatura marítima mítica do folclore tradicional chinês. E o desenho dele é ligeiramente baseado num desenho japonês de submarino, tá? O desenho da classe Soryu. E, segundo portais especializados em notícias navais, o Japão teria auxiliado Taiwan na construção, tá? Seja por via direta, seja por via indireta, com Taiwan contratando funcionários da Kawasaki. Tá? E alguns dos nossos ouvintes podem falar, como assim Kawasaki? Tá? Todas essas grandes empresas japonesas, gente, Kawasaki, Mitsubishi, na Coreia do Sul, mesma coisa, tá? A Daewoo, a Hyundai, todas elas foram criadas no contexto ali do pós-Segunda Revolução Industrial, no caso da Coreia do Sul, né, pós-Segunda Guerra Mundial, com o propósito de indústria armamentista, tá? Kawasaki, Mitsubishi, eles produzem armas. Depois produz a moto que você sonha em comprar um dia, né? Kawasaki é muito famosa pelas motos e tal. Enfim, o fato é, Taiwan bateu a quilha do seu primeiro submarino produzido domesticamente. Ainda pelo Pacífico, meu caro Matias, vários nossos ouvintes nos enviaram o vídeo de uma equipe antibombas em Singapura que detonou um explosivo de 100 quilos da Segunda Guerra Mundial, que foi encontrado por conta de um canteiro de obras, e 4.000 pessoas tiveram que ser evacuadas, né? E foi uma explosão, mesmo sendo abafada ali pela equipe antibombas, foi uma explosão bastante impactante. Na Tailândia, o estudante Anon Nampa, que foi preso em 2020 por conta... Estudante e ele é advogado também. Ele foi preso em 2020, né, naqueles protestos contra a monarquia
que fazer um gesto, que é o gesto dos Jogos Vorazes, né, com os 3 dedos, ele foi condenado a 4 anos de prisão, baseado na lei de lesa majestade da Tailândia. E finalmente, meu caro Matias, alguns dos nossos ouvintes puxaram nossa orelha por um erro, mas que tem uma explicação, pedimos a compreensão de vocês. Alguns dos nossos ouvintes falaram, poxa, vocês não falaram nada dos Jogos Asiáticos, né? Que inclusive o Matias falou dos Jogos Asiáticos hoje, lá no 3 Elementos, Sim. por coincidência. Mas o que acontece? Nós tivemos a abertura no último dia 23, tá, dos Jogos Asiáticos, e a gente não falou nada antes por um erro, por uma distração, porque oficialmente são Jogos Asiáticos de 2022, né, que foram adiados para 2023 por conta da pandemia, estão sendo realizados em Hangzhou, na China, né, e a China, ano passado, ainda tinha medidas mais rígidas contra a pandemia. Por conta dos Jogos Asiáticos 2022, tá, na hora de fazer roteiro, enfim, dar uma olhada, acabei não prestando muita atenção, mas tivemos a abertura nesse último dia 23 de setembro, lembrando que os Jogos Asiáticos são os Jogos Olímpicos Regionais. É como se fosse o Pan-Americano. O PAN. É, como se fosse o Pan-Americano. Que inclusive vai ser realizado em breve em Santiago. Do Chile. É. E tivemos a cerimônia de abertura com a presença do Xi Jinping, tá? Além de boa parte ali de dignitários chineses e representantes estrangeiros de destaque. Nós temos o presidente / ditador da Síria, o Bashar al-Assad, que a gente mencionou no programa passado que estava na China, o primeiro-ministro do Timor-Leste, Xanana Gusmão, o rei do Camboja, o Norodom Sihamoni, o príncipe herdeiro do trono da Jordânia e o príncipe herdeiro do trono do Kuwait, tá? O primeiro-ministro do Nepal, o Pushpa Kamal Dahal, e o primeiro-ministro da Coreia do Sul, o Han Duck-soo. Tá? Lembrando que a Coreia do Sul é um regime presidencialista, no caso o primeiro-ministro é como se fosse o ministro-chefe da Casa Civil, alguma coisa assim. Tá? Não tivemos, aparentemente, nenhuma controvérsia, nada problemático na cerimônia de abertura, e esperemos que os jogos corram bem, que os jogos corram assim, né? E, claro, se tivermos temas políticos neles, eventos políticos aqui, a gente vai, obviamente, trazer para o programa. Também no começo da semana, Junta de Burkina Faso suspende revista francesa por artigos inverídicos. A Junta Militar de Burkina Faso suspendeu a revista Jeune Afrique, né, Jovem África, que é uma revista tradicional no idioma francês que cobre basicamente todo o continente africano, especialmente países africanos que eram do antigo império colonial francês, e a Junta de Burkina Faso suspendeu então as atividades da revista, afirmando que eles estariam mentindo e manipulando a opinião pública para espalhar o caos, tá? Por conta de 2 artigos que falam que supostamente haveria uma tensão interna à junta militar, né? Que a junta militar de Burkina Faso estaria começando a passar por problemas de coesão. Curiosamente ou não, tá? Mesmo com a expulsão da revista, isso não é uma defesa do imperialismo francês, a gente está falando aqui de jornalistas no caso, né? A própria junta militar de Burkina Faso, nessa semana, na última quarta-feira, afirmou que houve uma tentativa de golpe dentro da junta militar, que foi desmantelada pela inteligência e pelos serviços de segurança, com as autoridades afirmando 4 pessoas foram presas, 2 estão foragidas, tá? E elas serão indiciadas criminalmente. Tá? Quem falou isso foi o procurador militar do país. Tá? Então, assim, a revista pode ser uma voz do imperialismo francês? Pode. Mas, nesse caso, aparentemente, a matéria que eles publicaram tinha alguma substância, porque alguns dias depois, as próprias autoridades de Burkina Faso falaram, olha só, teve uma tentativa de golpe aqui.
Então teve um certo, como eu posso dizer, desencontro aí, tá? E Burkina Faso, né, via o seu ministro de Relações Exteriores, o Bassoma Bazi, também discursou, né, nos últimos dias na Assembleia Geral da ONU. Foi um daqueles, né, a gente mencionou esse programa passado, que não daria para cobrir todos, até porque alguns foram depois da gravação, né? Foi um discurso relativamente longo, tá, de meia hora. E ele disse, ele defendeu, claro, né, a aliança dos estados do Sahel, tá? Disse que esses países estão controlando o próprio destino, tá, com suas mãos. Ele condenou o fato de que as autoridades do Níger não teriam sido autorizadas a falar, né, no caso as autoridades da junta militar. Nós tivemos 4 países que são integrantes da ONU que não discursaram na abertura dessa Assembleia Geral, tá, gente? Afeganistão, porque o governo é do Talibã e basicamente ninguém reconhece o Talibã. Madagascar, Mianmar, porque é a junta militar e praticamente nenhum país reconhece a junta militar, e o Níger. Tá? E o Níger, muito provavelmente pela influência francesa. Felipe, e o Madagascar, por quê? Eu não sei explicar, peço desculpas. E só falando do Níger em relação à França, também no começo da semana, a junta militar declarou em um comunicado para a Agência de Segurança e Navegação Aérea da África e Madagascar que o espaço aéreo do país está aberto a todos os voos comerciais nacionais e internacionais, exceto aviões franceses ou aviões fretados pela França, entre eles os da frota da Air France. Ainda disse que o espaço aéreo segue cerrado para todos os voos militares operacionais e voos especiais. O ministro de Burkina Faso também criticou a CEDEAO no discurso dele, dizendo que elas precisam se tornar organizações que expressem a vontade do povo em vez de estruturas usadas por uma minoria de chefes de Estado. No caso, a CEDEAO, a União Africana e a ONU também, tá? Ele nomeou como países aliados a Rússia, o Irã, a Turquia, o Azerbaijão, Cuba, Nicarágua, a Coreia do Norte e Burkina Faso, tá? Ele também disse que a CEDEAO está prevendo um custo de 2 bilhões de dólares para forças de intervenção, mas que nos últimos anos ela investiu apenas 25 milhões de dólares no combate ao terrorismo no Sahel. Tá? Então esse foi o discurso de Burkina Faso. Aí vamos para o Mali, né, ali do lado. Já que na segunda-feira, no último dia 25, a junta militar do Mali adiou novamente as eleições presidenciais do país, tá? É o segundo adiamento. E quem discursou pelo Mali na ONU foi o ministro de Relações Exteriores também, o Abdoulaye Diop. Foi um discurso também mais ou menos longo, né, uns 25 minutos. Quando eu digo longo, eu digo porque assim, o costume é que seja de 15 a 20. Né? Esse é o costume, tá? E ele deu declarações também muito parecidas, né, com o seu homólogo de Burkina Faso, né, falando da importância, né, da região controlar o seu próprio destino, porém ele também frisou muito a questão de que a MINUSMA, né, a missão da ONU para o Mali, teria fracassado nos seus objetivos e, mais ainda, teria agravado as tensões entre as comunidades do Mali pela instrumentalização de direitos humanos e da política malinense. Tá? Ele também denunciou a CEDEAO, né, a Comunidade dos Estados da África Ocidental, e disse que ele não se deve permitir que os países da região se tornem a nova Líbia. Tá? No caso, um país que... né, e ele condenou a intervenção da OTAN na Líbia. Ele disse, ou seja, uma intervenção que supostamente para combater o terrorismo e combater violações de direitos humanos sirva justamente para esses propósitos.
Já no Níger, meu caro Matias, o Emmanuel Macron, o Michael Scott de Versalhes, disse que... mas a autoria da analogia é sua, eu só adicionei o geográfico. Ele disse que a França vai retirar toda a sua presença militar no Níger, assim como seu embaixador. Inclusive, o agora ex-embaixador francês no Níger já está na França, já voltou para casa, são e salvo. Ou seja, né, capitulou na queda de braço entre o governo francês e a junta militar do Níger. E para não parecer que na África só tem junta militar e disputa política e tudo mais, né, a maratonista etíope Tigis Assefa, ela, correndo na maratona de Berlim, quebrou o recorde feminino de maratona. Tá? Ela teve o tempo de 2 horas, 11 minutos e 53 segundos. Só que assim, desculpa, Tigis, eu termino uma maratona muito menos que isso. Por quê? Porque em meia hora eu já desmaiei. Então meia hora? Até menos. Não, meia hora acho que dá pra aguentar. Meia hora eu já desmaiei, já paguei, acabou minha participação na maratona. Então pronto, ela fica 2 horas na maratona, eu fico só meia hora. Então, mas brincadeiras à parte, né? Mais um recorde, né? O recorde que inclusive tinha sido estabelecido em 2019, tá? É um recorde que já tinha 4 anos. Ela que nós mencionamos, ela é etíope e tem 26 anos de idade. Notícia da terça-feira passada, dia 26 de setembro. Coreia do Sul realiza conversas com Japão e China. Então, né, a Coreia do Sul recebeu o vice-ministro de Relações Exteriores da China e o vice-ministro de Relações Exteriores do Japão, né? Provavelmente, em portas fechadas, eu quero imaginar que o diplomata sul-coreano e o diplomata chinês se juntaram para pegar o japonês na porrada. Tá? Mas, obviamente, não foi isso que aconteceu, não foi uma revanche da Segunda Guerra Mundial. Brincadeiras à parte, né, eles se reuniram para discutir abertamente, né, abertamente foi a discussão sobre a Coreia do Norte. Tá, sobre os testes de mísseis na Coreia do Norte, sobre, né, essa foi a discussão principal. Porém, ao mesmo tempo, né, muito provavelmente também uma tentativa do governo sul-coreano de equilibrar as suas relações exteriores. Porque vamos lembrar, em agosto nós tivemos aquela cúpula de presidentes e primeiro-ministro, né, o Kishida Fumio, né, em Washington, né, entre Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. Coreia do Sul e Japão não têm boas relações normalmente, durante muito tempo, a gente já falou isso aqui no programa, tanto por razões históricas quanto por competição por mercados, né? Alguns anos atrás o Japão suspendeu a exportação de alguns tipos de eletrônicos para a Coreia do Sul, depois retirou essa suspensão, depois que o novo governo sul-coreano, né, um governo conservador na Coreia do Sul, afirmou que, né, que iria abrir mão totalmente do assunto da escravização sexual de mulheres coreanas durante o período de ocupação e anexação pelo Japão. Então, assim, Japão e Coreia do Sul não têm relações muito boas. Porém, ambos têm o principal aliado, o principal mesmo aliado, Estados Unidos. E nos últimos anos, com a ascensão, né, da disputa sistêmica entre Estados Unidos e China, esses dois países, até porque são vizinhos, né, próximos da China, né, e no caso do Japão, você ainda tem ali uma disputa territorial, né, uma disputa insular, você tem a aproximação entre eles. Mas, ao mesmo tempo, a Coreia do Sul também não vai fazer não vai abrir mão, né, das suas relações com a China, nem nada. Então, convidar a China e realizar uma conversa, né, mesmo que de vice-ministros de Relações Exteriores, ou seja, não é uma conversa entre presidentes, não é uma conversa, né, de alto nível ainda, pelo menos, também serve um pouco para equilibrar essas relações, tá? E aí, falando, né, em Península Coreana,
Né? Lembrando, só existe uma nação coreana, que está dividida em duas repúblicas, que são popularmente chamadas de Coreia do Norte e Coreia do Sul. Né? Na ONU, no discurso, né, justamente da Coreia do Norte, né, a Coreia do Norte, digamos assim, respondeu ao discurso da Coreia do Sul. Né? Lembrando que o presidente da Coreia do Sul, né, o Yoon Suk Yeol, criticou na ONU, né, a aproximação entre Coreia do Norte e Rússia. Né? Recentemente o Kim Jong-un esteve na Rússia, enfim. E aí a Coreia do Norte disse que o presidente da Coreia do Sul é um fantoche traidor e um idiota diplomático. Tá? Então, são termos que acho que não precisam de muita interpretação. Né? Não precisa explicar o que significa você chamar alguém de idiota. Né? Agora, o meu termo preferido foi, eu não sei, tá? Porque assim, tem em mente que o que eu vou ler agora para vocês é eu falando em português, algo que eu estou lendo em inglês, que foi traduzido do coreano. Tá? Então algo pode ter se perdido na tradução. Perdeu um pouco da poesia. Isso. Mas é evidente que um sujeito cabeça de lixo não pode entender o significado profundo e enorme do desenvolvimento das relações amigáveis entre a Coreia e a Rússia. Tá? Então tivemos essa resposta. E como eu disse, eu não sei se o cabeça de lixo foi literal, né? Se é um termo, se é uma expressão. E, falando no governo conservador da Coreia do Sul, meu caro Matias, o governo realizou, pela primeira vez em 10 anos, uma parada militar em Seul, tá, que reuniu cerca de 7 mil militares, incluindo parte do contingente dos Estados Unidos, né, que fica baseado na Coreia do Sul, para marcar o 75º Dia das Forças Armadas. Né? E também, é claro, né, uma forma ali, uma demonstração de força, né, para contrapor as diversas paradas militares que nós tivemos na Coreia do Norte, né, que é uma tradição maior. Tá? E, inclusive, tivemos nessa parada militar passagens de caças F-35, que é considerado o melhor caça do mundo, né, que é utilizado pela Coreia do Sul, e do KF-21, que é, na verdade o KF-21 não realizou uma passagem, ele foi exibido estaticamente, que é um projeto desenvolvido pela Coreia do Sul e pela Indonésia, né, para ser um novo caça dessas duas forças. Aí ainda na Península Coreana, meu caro Matias, algumas semanas atrás a gente comentou aquela história do soldado dos Estados Unidos, o Travis King, que fugiu para a Coreia do Norte, simplesmente cruzou a fronteira e saiu correndo. Né? Ele que estava sendo enviado para o Texas para ser julgado por uma corte marcial. E essa semana foi anunciado que ele está nos Estados Unidos. Tá? Ele teria sido expulso pela Coreia do Norte, tá? Porém, todavia, entretanto, mas ele muito provavelmente foi entregue pela Coreia do Norte aos Estados Unidos via China, que teria mediado a situação. Tá? Agora ele está, repito, nos Estados Unidos e ainda não se sabe, não foi declarado se ele vai, né, continuar o processo que ele já respondia por corte marcial, se vai responder algum outro processo. Segundo familiares, ele está em boa saúde, tá? Ele está, enfim, tá tudo ok com ele. Então tivemos essa reviravolta. E finalmente, cientistas japoneses encontraram microplásticos nas nuvens. Então daqui a pouco vai chover garrafa PET, tá? É isso, né? A gente está poluindo tanto o rolê que a gente poluiu as nuvens. Bueno, excepcionalmente nessa semana não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da terça-feira passada, dia 26 de setembro. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita piquete em Michigan em ato histórico. Um monte de gente compartilhou a imagem no Twitter, dizendo que foi só ele colar com Lula que ele virou sindicalista, né? Mas, bem, primeiro, foi a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos visitou um piquete grevista, tá?
no caso em Detroit, né, das United Auto Workers, né, a união sindical, né, que une os trabalhadores das principais fábricas automotivas dos Estados Unidos. Só que os nossos ouvintes não caíram nessa, né? Não é bem cair, né? Porque foi uma piada, né? Mas os nossos ouvintes sabem, a gente já falou aqui, que o Joe Biden, ele é um fanboy do Franklin Delano Roosevelt, ele é um cara que teve a carreira dele marcada pelo apoio aos sindicatos, e ele repetiu uma frase nesse piquete, né? No megafone, né? Que é uma frase que ele já usou, que eu acho uma frase muito interessante, que é: quem construiu a América é a classe média. E quem faz a classe média é o sindicato. Né? Porque a organização sindical é importantíssima, né, para os trabalhadores. E, ao contrário do que muita gente tenta vender, né? Então sempre vai ter aqueles youtubers, aqueles influencers de Instagram que falam: não, porque Estados Unidos é livre mercado, os Estados Unidos é... Não, nos Estados Unidos os sindicatos são muito fortes. Por isso que a Amazon, empresas como a Amazon, fazem de tudo para impedir que os funcionários se sindicalizem. Porque a partir do momento que o sindicato for criado, ele vai ter muita força e vai ter amparo legal nas suas ações. Né? Então o jeito é impedir antes. Tá? E falando em sindicato, meu caro Matias, a greve dos roteiristas acabou. Né? A greve dos roteiristas de Hollywood, né? Depois de 148 dias, foi anunciado um acordo entre o sindicato e os estúdios de Hollywood e os serviços de streaming. Tá? E a grande ameaça foi o reboot de The Office. Mas agora vai rolar, né? Enfim. Esse é o problema do fim da greve. E aproveitando o termo, né, eu vou repercutir aqui um tweet que eu vi de um cara que trabalha com desenvolvimento de software, que é uma área que é muito precarizada, embora muitas vezes seja bem remunerada, que é o Gil Herm, né? O nome dele deve ser Guilherme, enfim, alguma coisa assim. @_sol RACTG. Se mudasse o nome de sindicato para guilda, metade desses nerds que ficam reclamando iriam estar mais do que empolgados para participar de uma. E aí teve alguém, o Show do Kleber respondeu que essa semana, você não vai entender o linguajar, porque é linguajar de jovem. Tá? Eu entendo de cultura jovem, que é slackline. Tá? Mas essa referência já tá velha, Felipe. Essa referência já tá velha também. Essa semana, minha guilda tá organizando um party para fazer uma quest contra um boss para aumentar nosso loot. Entre parênteses, greve para aumento de salários. Então é isso. Você que curte jogar um Baldur's Gate, você que curte jogar um Diablo, para ficar que são os últimos lançamentos, pense no sindicato como isso, como a party para fazer as quests. Tá? E, além disso, ainda nesse tema, o New York Times, né? Se a gente fizesse uma edição estilo Medo e Delírio em Brasília, a gente podia ter uma vinheta com a música do Jorge Ben, né? Tipo, deu no New York Times, quando a gente cita ele. Né? Mas deu no New York Times que a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos apresentou queixas substanciadas por 17 estados dos Estados Unidos contra a Amazon, acusando de monopólio via práticas ilegais. Tá? Falando em ilegalidades, ainda em notícias internas, a Justiça do Estado de Nova York decretou que o senhor Donald Trump cometeu fraude de valores de bens imobiliários para construir o seu império e, por conta disso, pode banir o Donald Trump de fazer negócios no seu estado natal. O Hunter Biden, filho do Joe Biden, afirmou que vai processar o Rudy Giuliani, afirmando que o Rudy Giuliani, quando estava no governo, que teria vazado as suas informações de fisco, de imposto de renda, essas coisas. Tivemos debate dos republicanos essa semana também, nessa quarta-feira, dia 27, embora com ausência do Donald Trump, que é o favorito das pesquisas, né? E aí fica lá, né, o ex-governador do Arkansas, fica o Ron DeSantis, a Nikki Haley se batendo
para ver quem vai eventualmente confrontar o Donald Trump. Mas, na verdade, eles ficam só enfraquecendo um ao outro. E, no fundo, eles estão brigando para, caso o Donald Trump vença, quem é que vai ter um assento no gabinete. Agora, o que foi muito curioso, que repercutiu na imprensa, foi que, né, um dos candidatos que já participou do outro debate, né, é o Vivek Ramaswamy, né? Ele que é do estado de Ohio, né? Ele é formado em Harvard, tá? Ele é considerado um cara de muito sucesso ali no mundo dos negócios, né? Enfim, tem grana e tal. E ele é o candidato, digamos assim, ele é o candidato do trumpismo sem ser o Trump, né? Ele é contra a ideologia de gênero, ele compartilha teorias da conspiração sobre a pandemia e tal. E teve uma coisa muito curiosa nesse debate, meu caro Matias, porque o senhor Vivek falou que, se eleito, ele vai acabar com a birthright citizenship, né? Ou seja, com o jus soli, né, nos Estados Unidos, que é aquela coisa, se você nasceu nos Estados Unidos, você tem cidadania dos Estados Unidos, né, que é a doutrina praticada pela maioria dos países americanos, assim como o Brasil, porque foram países formados por imigrantes, né, sejam imigrantes voluntários brancos vindos da Europa, sejam imigrantes, entre aspas, forçados, trazidos à força do continente africano contra a própria vontade. E ele, tal qual a Coutinho, tem 38 anos e é de origem indiana, só que tamil. Exatamente, só que tem um caso, meu cara. O que acontece? Ele é um cara que, se não tivesse birthright citizenship nos Estados Unidos, ele não era cidadão dos Estados Unidos, porque os pais dele nasceram na Índia. Tá? Não é que os pais dele são de origem indiana, não, os pais dele nasceram na Índia. Tá? Ele foi o primeiro cara da família a nascer nos Estados Unidos. Se não tivesse birthright citizenship, ele não era cidadão, consequentemente ele não podia ser candidato a presidente. Tá? Então é muito doido quando acontece isso, sabe? Enfim, é muito doido. E ele tem um caso da biografia dele que é muito curioso, que ele, durante o período dele na universidade, né, você falou de Harvard, ele também estudou em Yale, né, onde ele fez o doutorado dele, e ele fazia covers do Eminem, só que com temática libertária. E ele tinha o nome artístico de Davek. Um indiano fazendo covers de Eminem com temática libertária. E ele ele é cristão conservador, né? E convertido, porque os pais são hindus, né? E tanto o pai quanto a mãe são médicos, ainda também tem essa. Enfim, então é um caso curioso, né, de minoria que, sei lá, não sei se existe o conceito de self-hating minority, né? Não, eu sei que existe o conceito de pessoas, de homossexuais que têm homofobia internalizada, e se discutiu do tal do self-hating Jew, né? O judeu antissemita. Que tem até o caso do filme com o Ryan Gosling no começo de carreira, que é o Tolerância Zero, né? Esse filme eu não conheço. Que é baseado num caso real de um judeu neonazista. Ryan Gosling, que estão dizendo que ele vai ser indicado ao Oscar por seu papel Ken. como Ken. E ainda nos Estados Unidos, ainda internamente, o senador Bob Menendez afirmou que é inocente das acusações de corrupção em relação ao Egito, porém vai responder, né, ao processo e tudo mais. E a Alexandra Ocasio-Cortez, né, que é um dos quadros mais jovens do Partido Democrata e também de origem hispano-americana, disse que o Menendez tem que renunciar. É uma saída interessante. Falando agora de notícias externas, né, os Estados Unidos e o Quênia anunciaram um acordo de cooperação em defesa, que muita gente especula que pode ser ligada à eventual missão liderada pelo Quênia no Haiti. Jogaram um coquetel Molotov no último dia 25 de setembro na Embaixada Cubana em Washington. Na verdade, 2 coquetéis Molotov, deixando ali uma área incendiada. O chanceler venezuelano Ivan Gil, durante a Assembleia Geral da ONU,
acusou, né, que o Comando do Sul pretende estabelecer uma nova base militar na Guiana Essequiba, no qual ele também diz que a ExxonMobil está por trás para usurpar o petróleo venezuelano, já que é uma região contestada pela Venezuela da sua vizinha Guiana. Isso, a gente já mencionou aqui esse assunto um pouco, né? Que a Venezuela disse que assinou o acordo com o Reino Unido, então o acordo não seria válido, enfim. E o Nicolás Maduro disse para o Irfan Ali, o presidente da Guiana, que ele está transformando o país em um braço da Exxon. E aí, notícia, não sei se é uma notícia externa ou externa demais, né? Mas a NASA recebeu no solo, né, o recipiente, a lata, não sei qual é a melhor tradução para canister nesse momento, meu cérebro já está derretendo, né, da missão Osiris-Rex, que é a missão que começou anos atrás e que trouxe, né, coletou amostras do asteroide Bennu. Então ela foi lançada em setembro de 2016 e trouxe um pedaço do asteroide para ele ser estudado. E ainda em relação à política externa dos Estados Unidos, o secretário de Estado Antony Blinken, o Antony Blinken inclusive fez sucesso nas redes sociais agora, né? Porque os Estados Unidos lançou o programa de música e diplomacia, né? Os Estados Unidos vão incentivar programas de música por aí, e ele tocou guitarra na Casa Branca, lá no jantar e tal. E o que acontece? O Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, também toca guitarra. Então Lavrov e o Blinken tinham que se juntar pela Jam pela Paz. Nossa. A Jam pela Paz. Mas o Antony Blinken anunciou que o país vai suspender a cooperação de segurança e defesa com o Gabão. Tá? Quem falou na ONU, inclusive pelo Gabão, foi o primeiro-ministro, o Raymond Indong Sima, tá? Dizendo que o que está ocorrendo no Gabão, na verdade, é um retorno à democracia, tá? Dizendo que o que não tinha no Gabão era justamente democracia, que tinha um sistema autoritário e corrupto, e que as forças de segurança tinham um dever patriótico, né, de retomar a democracia. Notícia da última quarta-feira, dia 27 de setembro. Estados Unidos admitem Israel em programa de isenção de vistos. A gente já havia comentado dessa discussão, desse programa, né? Sobre, inclusive haviam algumas críticas, né? Existia um debate ali sobre como é que seriam para os cidadãos árabes israelenses, né? Enfim, se existe, né? Os cidadãos árabes israelenses acusavam ali de um possível de ter dois parâmetros, mas o fato é que agora cidadãos israelenses poderão entrar em território dos Estados Unidos sem necessidade de visto, tá? Se vai ocorrer uma questão de né, padrões diferentes, então o cidadão árabe israelense vai ser mais interrogado, alguma coisa assim, vai restar por ver. A grande questão é que um comentarista político da CNN comentou que, muito provavelmente, isso foi uma contrapartida, tá? Uma concessão do governo dos Estados Unidos a Israel, em troca de Israel aceitar, tá? Digamos assim, que a Arábia Saudita desenvolva o seu programa de energia nuclear. Tá? Esse foi um comentário feito na CNN, tá? Não é um comentário que eu necessariamente endosso, eu estou por fora, para ser sincero, tá? Mas acho interessante repercutir. Também em relação a Israel, uma família árabe israelense de 5 pessoas foi morta, tá? Na cidade de Basmat Tabun, incluindo uma mulher e 2 adolescentes. Tá? Segundo dados citados pela Reuters, tá? Desde janeiro, 180 árabes israelenses foram mortos. Tá? É o maior número nos últimos 7 anos. Lembrando, o que é um árabe israelense? É uma pessoa etnicamente árabe
tá? Pode ser de origem palestina ou de origem de algum outro país, que tenha cidadania israelense, tá? É isso que quer dizer árabe israelense, tá? E então seria o maior número nos últimos 7 anos. O Benjamin Netanyahu, no último dia 22 de setembro, falou na ONU, falou por cerca ali de 24 minutos, levou ali o mapa do novo Oriente Médio, e o que eu achei muito curioso foi que, se você abrir o PDF, tá, do discurso, tem assim o cabeçalho, né? O cabeçalho tem o brasão de Israel, né, com a menorá e tal, né? Prime Minister's Office, tá? Aí tem embaixo escrito, né, Prime Minister Netanyahu Address to the UN General Assembly. Perfeito. E embaixo tem um JPEG dele segurando um mapinha, assim, parece, tipo, vira um trabalho escolar, assim, do nada, né? E ele falou da Terra Prometida, falou de Moisés, falou do povo de Israel, né? Ele falou muito, né, de que o povo de Israel quer amizade com seus vizinhos árabes, com seus vizinhos persas. Aí falou também, né, que existem, né, apenas 2% dos árabes são palestinos, né? E por isso eles acreditam que os outros 98%, em nome deles, vão sufocar o Estado de Israel, mas que não é isso que está acontecendo, porque outros países árabes estão agora fazendo a paz com Israel e mostrando que para eles, para os árabes, isso é bom, né? Porque traz comércio, traz energia, traz agricultura, enfim, traz tudo isso. Falou também que agora, né, a cooperação com os Emirados Árabes Unidos permite que os israelenses viajem para muitos locais, né, meio que citando os Emirados Árabes Unidos como um grande hub aeroviário, que de fato é. Tal, né? Enfim, falou que os palestinos não podem ter um direito a um veto, né, a um acordo de Israel com outros países árabes, e que os palestinos precisam parar de glorificar os terroristas, né? E aí disse que os Estados Unidos da América são indispensáveis nesse esforço, elogiou o presidente Trump, tá? Né? Aí falou também do presidente Biden, né? Enfim, eu sempre comento, né? O Netanyahu, toda vez que ele fala na ONU, ele sempre tenta dar um jeito de colocar alguma coisinha para o público interno dos Estados Unidos, né? Ele falou também da revolução da inteligência artificial e de como as empresas de tecnologia em Israel são importantes e tudo mais. Então foi mais ou menos esse o discurso. E nessa semana, o Mahmoud Abbas, presidente da Palestina, recebeu, né, o embaixador saudita à Palestina como parte desse processo de eventual normalização saudita-israelense, né? No caso será o senhor Nayef al-Sudairi. Ainda no Oriente Médio, só que na quinta-feira, dia 28 de setembro, a Liga Árabe suspendeu conversas com a Síria. Segundo o comunicado, né, segundo a versão oficial, né, é que o problema das conversas teriam sido questões ligadas ao retorno de refugiados sírios. Na verdade, os países árabes, especialmente Jordânia e Emirados Árabes, estariam pés da vida, né, com a Síria, pelo fato de dizerem que o governo sírio não estaria fazendo o suficiente contra o tráfico de Captagon, né, que é o principal narcótico hoje exportado pela Síria, que a gente já mencionou aqui, que é uma espécie de um tipo de metanfetamina, né, em linhas gerais. Então, as conversas entre Síria e Liga Árabe ficaram suspensas, tá? Isso é algo interessante de ficar de olho. No vizinho Iraque, tivemos uma tragédia nesse dia 26 de setembro, já que o que aconteceu? Estava rolando um casamento, tá, em Karagosh, perto de Nínive, um casamento cristão, inclusive. Tinham mais de 1.000 pessoas presentes no local, é um local fechado, tá, um local de eventos, e usaram fogos de artifício, tá, dentro
do salão de festas. Tá? Não é nem fogos de artifício, sabe aquelas chamas que tem tipo em palcos assim e tal? E com isso, tecidos da decoração começaram a pegar fogo, tá? O incêndio se alastrou, muitas pessoas não conseguiram fugir, muitas pessoas sequer demoraram a perceber o que estava ocorrendo e por conta disso, pelo menos 114 pessoas acabaram falecendo. Mais de 100 estão internadas, várias delas em estado grave. Tá? Então, infelizmente, tivemos essa tragédia no Iraque em um casamento. Também na região, agora falando de Egito, né? O Egito que está numa crise econômica, que a gente já comentou, e os Emirados Árabes Unidos vão injetar dinheiro na economia egípcia. Só que uma questão curiosa, né? Muito se fala, né, de deixar de usar o dólar, né, e tal. Os Emirados Árabes Unidos vão injetar dirhams na economia egípcia, né, que é a moeda emiradense. Tá? Vão injetar cerca de 5 bilhões de dirhams, o que dá mais ou menos 1,3 bilhão de dólares. E do lado do Egito, na Líbia, duas notícias. A primeira delas é que o califa Haftar, né, que controla boa parte oriental da Líbia, ele está em Moscou, tá? Para se encontrar com Putin, né? Ele que é apoiado pela Rússia, né, em contraste com o governo de Trípoli, que é apoiado pela maioria da União Europeia. E a outra notícia da Líbia é que ordenaram a prisão do prefeito e de vários integrantes da administração da cidade de Derna, né, pelo colapso das barragens que contribuíram para, né, a enxurrada que deixou milhares de pessoas mortas e que a gente comentou aqui 2 semanas atrás. Sinceramente, me parece uma solução muito conveniente, um bode muito expiatório. Porque assim, o pesquisador, que agora eu não vou me lembrar o nome, né, falou anos atrás que as 2 barragens estavam com problemas devido à falta de manutenção. Tá? Você tinha falta de manutenção nas barragens pelo menos desde 2011, que é quando começa a guerra civil com a intervenção ilegal da OTAN contra o Gaddafi. É ilegal por quê? Porque ela extrapolou o seu mandato do Conselho de Segurança da ONU. Até 2019, a cidade estava controlada por grupos armados ligados ao Daesh. Tá? Então a gente pode falar que, no mínimo, tinha mais de uma década de negligência nessas barragens. Ah, mas Felipe, o prefeito deveria ter inspecionado e ordenado a manutenção. Perfeito, você pode até dizer que o prefeito tem alguma responsabilidade. Agora, uma barragem não estoura do dia para a noite. Essas barragens estouraram. Se foi pela falta de manutenção, pela falta de dinheiro, é porque a Líbia colapsou como Estado a partir de 2011. Tá? Você falar a culpa é do prefeito é muito simples, né? Mas, enfim, quem sou eu para falar alguma coisa? Também ontem, na quinta-feira, dia 28, já que eu e Felipe adentramos a madrugada de sexta-feira, tivemos um toque de recolher que foi instaurado em Manipur, na Índia, após assassinato de estudantes. A violência étnica em Manipur continua, né? Lembrando que é uma violência tanto étnica quanto religiosa, né, envolvendo tanto supremacistas hindus quanto a minoria cristã na região de Manipur. E nós tivemos o assassinato de 2 estudantes, tá, da etnia Meitei, que é, em sua maioria, hindu, tá, por integrantes da comunidade Kuki-Zo, que é a comunidade de maioria cristã na região. Né? Então, assim, você tem a diferença étnica, tá? Os Meitei e os Kuki-Zo. E os Meitei, em sua maioria, são hindus e os Kuki-Zo são, em sua maioria, às vezes são chamados só de Kuki, né? Inclusive, acho que a gente já falou aqui, inclusive, como só Kuki. São, em sua maioria, cristãos. Então, mais um episódio de violência na região de Manipur, e aí tivemos a instauração de um toque de recolher. O Antony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, se reuniu com seu homólogo indiano essa semana na Casa Branca.
tá? Né? O Subramanian Jaishankar, provavelmente para discutir a atual crise entre Índia e Canadá. Tá? E aí vamos lembrar, né, a gente falou dessa crise no programa passado, e os Estados Unidos não vão sacrificar as relações que eles estão construindo com a Índia nos últimos meses pelo Canadá. Até porque o Canadá, vamos ser honestos aqui, tá, gente? E a gente já mencionou isso aqui no programa, isso aqui é história, tá? Isso aqui não é informação de bastidor, tá? O Canadá, durante a Guerra Fria, chegou a terceirizar algumas das suas funções de defesa para os Estados Unidos. Oficialmente é parceria, na prática foi terceirização, tá? O Canadá é um país enorme, mas cuja população é ínfima, né? O Canadá é um dos países menos populosos do mundo. O Canadá tem laços econômicos, tem laços militares muito grandes com os Estados Unidos, e o Canadá depende dessa cooperação com os Estados Unidos. A verdade é essa. Até porque, vamos lembrar, os Estados Unidos é, na prática, o único vizinho do Canadá. Né? O Canadá também é vizinho da Dinamarca, mas por uma fronteira marítima apenas. Tá? Então, assim, o Canadá depende das relações com os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos virar pro Canadá e falar, olha, Canadá, a gente vai ficar do lado da Índia nessa treta, o que o Canadá vai fazer? Tá? Vai pedir desculpas. Né? Vai falar o quê? A gente não vai jogar a National Hockey League. A gente vai fazer a nossa própria liga de hockey. Né? Vai fazer que nem o Bender. Né? Então não vai adiantar nada. Mas, é óbvio, os Estados Unidos tenta mediar a situação para melhorar a situação. Porém, a Índia dobrou a retórica, tá? Nessa última semana, vários parlamentares indianos, vários políticos indianos, já em ritmo de eleição também, né, dizem que o Canadá é um safe haven, é um porto seguro para terroristas separatistas, tá? No caso, os Sikhs, né? Um outro disse que o Canadá é um país dominado pelo vício de drogas. Enfim, porque, né, sei lá. Então, já teve prefeito cracudo. Então você teve uma retórica forte. Agora vamos falar do que os indianos realmente gostam, né? Brincadeiras, estereótipos à parte, já que agora, no dia 5 de outubro, vamos ter a abertura da Copa do Mundo de Cricket, né? Que a gente sempre lembra. O cricket é um esporte que no Brasil quase ninguém dá bola, embora seja um dos esportes mais populares do mundo. E a Copa do Mundo vai ser na Índia. Essa semana a delegação paquistanesa chegou à Índia, né? Tiveram que chegar sob escolta policial, inclusive, porém, felizmente, a escolta policial não foi necessária, tá? Muitos torcedores e tal puderam demonstrar apoio aos atletas paquistaneses, enfim, tem gente que especula não, que torce que uma final seja, né, Índia e Paquistão, né, que é mais ou menos como se em 2014 no Maracanã a final tivesse sido Brasil e Argentina, né, seria o equivalente do cricket àquilo, né, a isso, né, aquilo porque não ocorreu, né. E vão disputar o torneio, né? Índia, Afeganistão, Austrália, Bangladesh, Inglaterra, Nova Zelândia, Paquistão, África do Sul, Sri Lanka e Países Baixos. E ainda no cricket tivemos a vitória dos Guerreiros da Amazônia de Guiana pela última Caribbean Premier League, né? Segundo o nosso Ubiratã Leal, é a primeira conquista de um país sul-americano da competição, mas no meu coração, Felipe, eu considero o Trinidad e Tobago sudaca. mas foi colonizado por ingleses também. Mas, enfim. Mas o que eu achei da hora é que, assim, vão participar Índia, Bangladesh, Paquistão e Sri Lanka. Imagina a seleção do subcontinente dominar. A Iugoslávia. Imagina a seleção da Iugoslávia se ainda existisse. Pois é, ia dominar. E um abraço pro nosso querido Biratã, que é sempre as melhores transmissões de beisebol são sempre com ele. O beisebol que agora as transmissões estão... Porque, né, o beisebol agora tá com a regra do limite de tempo pro arremessador, né? Então, beisebol agora... Teve um jogo esses dias que durou 2 horas, velho.
Como assim um jogo de beisebol que dura 2 horas? E, enfim, é isso.